sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3, dos versos 14 até o verso 21. O texto diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem deras fosses frio ou quente, assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não sejas manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar, irmãos? Glorioso Deus, nós estamos diante de Ti e clamamos, ó Deus, ao Senhor pelas nossas vidas. Suplicamos, ó Deus, que o Senhor esteja abrindo os nossos corações, as nossas mentes, para que possamos compreender, ó Deus, a Tua verdade eterna. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, esteja atuando em nossos corações. Usa-me, ó Deus, como um instrumento nas Tuas mãos. Eu oro ao Senhor em Cristo Jesus. Amém. Qual foi a palavra que você mais ouviu nestes últimos dias? Qual foi? Eu acredito que talvez uma boa parte possa dizer que foi a palavra fake. Como se ouviu esta palavra ao longo dos últimos dias? E talvez nós pensássemos que, acabando a propaganda eleitoral, talvez ela perdesse a força de como ela tem sido citada, e ela não perdeu. Virou até virou até tema do Enem desse ano, de forma indireta. Mas, o que é fake? O que é fake? Fake é aquilo que é falso. Se é falso, é o quê? Mentira. Fake é uma mentira. Mas a impressão que eu tenho é que nós, quando usamos a palavra fake, parece que ela perde um pouco essa força de mentira, de falsidade. Mas nós começamos a semana passada a refletir sobre uma espiritualidade fake. E o tema da semana passada foi justamente o tema da série de mensagens. Mas hoje nós vamos ver sobre uma igreja fake. É possível existir uma igreja fake? É possível existir uma igreja que é falsa? Ou é uma farsa? Será que é possível? Eu não sei quantos passaram dos 45 anos, mas aqueles que ultrapassaram vão se lembrar junto comigo de uma propaganda que vinculou na década de 80, que era de um anti-caspa, de um shampoo anti-caspa. Os irmãos já estão lembrando, né? Os mais antigos. O shampoo chamava-se Denorex. Lembrou. Chamava-se Denorex.
E na propaganda falava assim: parece, mas não é. Parece remédio, mas não é. É shampoo. Irmãos, é justamente essa ideia. Quantas coisas parece que são, mas não são. Tem até pessoas que parecem que é gente, mas não é. Verdade? Parece até que é gente, mas não é. Há igrejas que parecem ser igrejas, mas não são. E esse era o caso da igreja que estava na cidade de Laodiceia, que nós acabamos de ver no texto de agora. Ela parecia ser uma igreja do Senhor Jesus Cristo, mas não era. Não era. Imagine a seguinte situação: que você está do lado de fora da sua casa, e você então começa a bater a porta para poder entrar, e ninguém abre a porta para que você entre dentro da sua casa, ou da sua moradia, da sua residência. Foi exatamente isso que aconteceu com a igreja que estava ali em Laodiceia. Uma pergunta: existe dono de igreja? Existe. Sim, existe. Quem é o dono da igreja? Jesus Cristo. E isso se comprova por vários textos bíblicos que afirmam que Cristo é o cabeça da igreja. Certo? Se o cabeça não está presente na igreja, a igreja está sendo o senhor dela. Se a igreja está sendo o senhor dela, esta igreja perde as suas características que advêm da presença de Cristo em seu meio. Ou seja, se uma igreja perde as características do seu Senhor, ela se torna uma igreja fake, numa falsa igreja. A igreja lá que estava em Laodiceia colocou Jesus de que lado? Do lado de dentro ou do lado de fora? Cristo estava do lado de fora. E ele estava fazendo o que do lado de fora? Batendo na porta daquela igreja para que ele pudesse entrar e fazer parte daquela igreja. Se nós tivermos um pouquinho de atenção, a gente vai perceber que essa palavra que Cristo está dizendo para a igreja em Laodiceia é uma palavra, de certa forma, bem dura. Porque Cristo está dizendo que ele está do lado de fora, não é do coração incrédulo, mas ele está do lado de fora da igreja, o corpo que deveria ser dele. No entanto, ainda que essa palavra atinja o âmbito coletivo, porque se trata de igreja, ela também se aplica no aspecto individual. Por quê? A igreja é composta de pessoas, e essas pessoas são os membros que compõem a igreja de Cristo Jesus. Por esse motivo que Cristo vai dizer de forma bem pessoal, ele está dizendo, está sendo escrito uma carta para uma igreja, a igreja em Laodiceia. Mas na hora que Cristo faz uma repreensão, ele usa um aspecto individual. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Ou seja, ele está falando para cada membro daquela igreja: ó, eu estou fora da igreja, mas se você abrir a porta do seu coração, eu vou entrar. Então a gente pode dizer que essa palavra vale tanto para a nossa igreja como o corpo de Cristo, mas vale tanto para mim quanto você como membros desse corpo. E com isso, nós podemos dizer então que a igreja fake,
A igreja, que é uma farsa ou falsa, é aquela que deixa Jesus Cristo, o cabeça da igreja, do lado de fora de sua vida. Tá, bem, então a gente já sabe o que é uma igreja fake. É aquela que Cristo está do lado de fora. Mas como que eu posso perceber que Cristo está do lado de fora de uma igreja? Como que eu percebo isso? E aí, irmãos, nós podemos, através da análise do texto que nós lemos, encontrar algumas características de uma igreja em que Cristo está do lado de fora. E a primeira dessas características de uma igreja em que Cristo está do lado de fora é que uma igreja falsa é uma igreja que é inútil e apática. Você se lembra, em alguma ocasião da sua vida, de alguma coisa que você ingeriu, comeu e te fez mal? Talvez comeu um pouco demais, ou aquilo não estava tão bom, ou você, de alguma forma, não estava bem, aquilo te fez mal. Então você teve o quê? Ânsia de vômito, e chegou até ao ponto de vomitar. Ou até mesmo cuspir para fora. A hora que você pôs na boca, aquilo não agradou, você cuspiu para fora. Por que você fez isso? Porque foi ruim, não te fez bem. E acredito que essa experiência não foi muito saborosa, não foi muito gostosa, não foi muito prazerosa. Foi exatamente isso que Cristo sentiu em relação àquela igreja. Foi exatamente isso que Cristo sentiu em relação à igreja que se localizava na cidade de Laodiceia, ali na Ásia Menor, hoje na conhecida região da Turquia, no lado asiático. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente, quem deras fosses frio ou quente, assim porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te da minha boca. Ou seja, vou colocar para fora de mim. A cidade de Laodiceia, ela estava a 9 quilômetros da cidade de Herápolis. E Herápolis possuía fonte de águas termais, águas quentes de uso medicinal. Isso ao norte. A oeste de Colossos, uns 15 quilômetros de Colosso a oeste, estava a cidade de Laodiceia. Mas em Colosso, a água que de lá saía era uma água fria. Era uma água fria porque era uma água que corria pelas montanhas, pelas pedras. E esta água então era apropriada e boa para beber. Porém, a cidade de Laodiceia, ela tinha um problema com a sua fonte de abastecimento. E a água que ia para a cidade de Laodiceia vinha de fontes de águas mornas. E essas águas vinham para ser distribuídas por meio de aquedutos subterrâneos. Se você tiver a oportunidade, procure, que você vai ver imagens na internet desses aquedutos. Há quase 2000 anos, que obra de engenharia. Então essas águas percorriam esses aquedutos, as fontes eram águas mornas, e quando chegava então ali para ser distribuída para o povo, era uma água morna. Para o povo que já estava acostumado, mas para aquela pessoa que não estava acostumada e punha aquela água na boca, imediatamente ela cuspia para fora. É dessa forma que então Cristo está usando o contexto daquela cidade para mostrar que sentia o que ele sentia por aquela igreja. E ele associa isso à obra que aquela igreja realizava. Preste atenção que ele está falando do que aquela igreja fazia. Tá? Ele está dizendo o que aquela igreja fazia. Lá no verso 15: conheço as tuas obras, que não és nem frio
e nem quente, é morno. Mas a gente faz aquilo pela forma como nós vivemos. Então, no fundo, Cristo estava fazendo uma menção à forma como aquela igreja estava vivendo a vida cristã. Nós podemos interpretar essa colocação de duas formas. A primeira delas, que é a menos comum, mas é que provavelmente pela hermenêutica do texto esteja mais correta, é que tanto a cidade de Herápolis, que tinha águas quentes, quanto a cidade de Colosso, que tinha águas frias, as duas tinham águas que eram úteis, que podiam ser usadas. Agora, a água que provinha das fontes de Laodiceia era uma água imprópria, inútil, sem utilidade. Esta que é a ideia, talvez a melhor na interpretação. Uma segunda, até mesmo porque Cristo prefere um crente frio? Não é isso? Cristo, no momento algum, prefere um crente frio no seu fervor espiritual. A segunda forma de nós interpretarmos isso, que é a mais comum, é que a igreja em Laodiceia não era nem fria, rejeitando abertamente Cristo, e nem quente, cheia daquele zelo espiritual. De qualquer forma, aquela igreja fazia Jesus Cristo passar mal. E fazia Jesus Cristo passar mal porque ela era uma igreja inútil, indiferente, de um cristianismo nominal, acomodada. Quando a igreja deixa Cristo do lado de fora, ela vive um cristianismo inútil, apático, sem vigor, sem entusiasmo e se tornando uma igreja falsa. Uma igreja, ela é útil quando ela cumpre para o propósito para o qual Deus traçou para a vida dela. Qual é o propósito que Deus traçou para toda e qualquer igreja, corpo de Cristo Jesus? A igreja foi estabelecida por Deus para que os seus membros possam adorá-lo. Uma igreja que não adora a Deus é uma igreja inútil. E aí nós, ao longo dessa série, vamos estudar sobre uma adoração feita. Mas não é só para adorar que Deus instituiu a igreja. Não é só esse o propósito para qual Deus a nossa igreja. Mas Deus também estabeleceu como propósito da igreja fazer discípulos do Senhor Jesus Cristo. Um outro propósito é que a igreja tenha comunhão com Deus e uns com os outros. Um outro propósito é que a igreja edifique-se pelo ensino da palavra. Um outro propósito é que nós possamos servir uns aos outros e ao mundo que carece de Deus. Se a igreja não cumpre com esses propósitos, ela perde a sua razão de ser, de existir, e se torna uma igreja inútil. E isso acontece por meio dos seus membros. Acontece de forma individual. Quando a igreja e seus membros estão voltados somente para si, não tem espaço para Deus em sua vida e para o próximo, ela vai ter espaço somente para o egoísmo. E o egoísmo coloca Deus para fora do coração humano. A vida cristã morna é aquela vida em que o crente em Cristo Jesus não tem um relacionamento íntimo, profundo com Deus, mas passa a ter um relacionamento superficial com Cristo Jesus. E isso pode acontecer por diversas razões. Talvez alguns estão restringindo um relacionamento com Deus somente à esfera do culto dominical. Um serviço cristão morno é aquele serviço
que é feito sem nenhum esmero, de qualquer jeito, como que empurrando com a barriga, não zela pela qualidade, pelo que você pode fazer de melhor para Deus. Quantas vezes nós já ouvimos falar, mas foi de coração? Será mesmo, irmãos? Lá no Antigo Testamento, os levitas tinham que se preparar para conduzir o culto. Não existe isso de qualquer jeito. Mas também, irmãos, um serviço morno cristão é quando nós fazemos por obrigação. Perdemos o prazer, perdemos a devoção, o amor de estar fazendo o que estamos fazendo. Eu, por uma certa ocasião, fui trabalhar em uma empresa e, de repente, inalei um solvente. E aquilo entrou e eu percebi que na hora eu comecei a passar mal. E caí na besteira de ir almoçar. Imagine o que aconteceu. Passei mal. Passei mal porque aquilo me fez mal. É exatamente isso. Uma igreja em que Cristo está do lado de fora, ela faz Cristo passar mal pela sua inutilidade. Se um dia você não estiver mais presente, as pessoas sentirão a tua falta. Eu lembro que quando o pastor, há uns domingos atrás, estava falando dos sonhos, e ele colocou assim: se a nossa igreja saísse daqui, as pessoas sentiriam a falta dela pelo aspecto positivo que ela produz na nossa sociedade. As pessoas sentiriam falta de você, ou tanto faz quanto tanto fez. Se for, tanto faz quanto tanto fez, se preocupe, porque a tua vida está perdendo a utilidade de ser. Em sua vida, quem tem tido prioridade? Cristo ou você? O que você faz é de qualquer jeito, porque você é voluntário? Não, eu sou voluntário, eu vou e faço de qualquer jeito. Você presta conta do que você faz? Que você e eu possamos ser crentes, que façamos Cristo não passar mal, mas que Cristo possa passar bem com a nossa forma de viver, porque nós somos úteis ao cristianismo, zelando pelo nosso relacionamento com Deus e com o próximo, e não sendo remisos no serviço que Deus tem nos chamado a realizar. Há pouco, ali no IDTV, um dos anúncios foi para que você pudesse ser voluntário e se engajar num dos ministérios da nossa igreja. Devemos servir a Deus com fervor, com toda a nossa força. E nós devemos considerar o que o apóstolo Paulo fala aos crentes de Roma. Ele diz assim, lá em Romanos 12:11: no zelo não sejais inimigos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Uma segunda característica de uma igreja fake é que uma igreja falsa é uma igreja orgulhosa. Será que pode existir igreja orgulhosa? Eu acredito que sim. Porque Cristo está escrevendo nesta carta para uma igreja orgulhosa. Você já conversou com alguma pessoa orgulhosa, arrogante? Como que você se sente diante de uma pessoa orgulhosa, arrogante? Com certeza ela te deixa para baixo. Talvez você foi arrogante com alguma pessoa, desprezando ela. E essa atitude de desprezo, de alguma forma, humilha essa pessoa. Nessa carta que Cristo escreve para a igreja de Laodiceia, ele diz assim: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Interessante que as características que nós extraímos, Deus está tratando
diretamente pelo que existia na cidade de Laodiceia. Na cidade de Laodiceia passavam 3 estradas importantes. Ali era o entroncamento dessas 3 estradas. E por causa dessas 3 estradas ali, existia um sistema financeiro, bancário e até, digamos assim, industrial para a época, bem estabelecido. E que produziu riquezas para aquela cidade. Riqueza tal que em 60, 61 depois de Cristo, aquela região ali passa por um terremoto e a cidade de Laodiceia é consideravelmente destruída, e essa cidade se reorganiza, se reestrutura, somente usando os recursos financeiros que ela possuía, sem pedir ajuda em momento algum para o Império Romano. A igreja em Laodiceia parece que absorve a influência dessa realidade da cidade. A igreja se orgulhava do seu suposto bem-estar espiritual, por ter conseguido sua riqueza através de um esforço próprio. Sofria de um orgulho espiritual, não conseguia distinguir entre prosperidade material e espiritual. Ai daqueles que pregam a prosperidade dentro do Evangelho, aí devem estar doidos comigo estar falando isso. Cristo advertiu aquela igreja, porque embora ela fosse rica em bens materiais, Ele chama ela falando que ela era miserável, pobre. E aí Ele diz que então ela deveria comprar o quê? Comprar ouro refinado pelo fogo, para que ela então pudesse se tornar rica. Ao contrário da igreja em Esmina, quando você vai lá ler o texto da carta que foi escrita para Esmina, a carta em Esmina diz que a igreja materialmente era uma igreja pobre, mas espiritualmente era uma igreja rica. A igreja em que Cristo está do lado de fora, ela se estriba em sua própria força, nos seus próprios recursos, e com isso ela se torna uma igreja fake. Sabe por quê? Porque a força de uma igreja está em depender de Jesus Cristo. Essa é a força da igreja. O orgulho do crente em si próprio leva a um estado de desprezo. Começa desprezando ao próprio Deus em sua vida, e depois começa a desprezar o próximo que está do lado de você. E começa a ver o próximo talvez como um trampolim para os seus desejos do seu coração. Como a igreja em Laodiceia, Cristo diz assim, ela dizia assim: não preciso de coisa alguma. É isso que o crente orgulhoso, um crente arrogante diz: eu não preciso. Eu não preciso. Esta arrogância vai produzir no coração humano a indiferença. Você se torna indiferente e não passa mais a ouvir a Deus, não passa mais a ouvir aqueles teus irmãos que vêm conversar com você, e você então passa a se preocupar somente com os seus negócios. E quando eu falo negócios, não é negócios financeiros, mas é tudo aquilo que é do interesse da tua vida. Mas as pessoas, pela indiferença advinda de um coração orgulhoso e arrogante, não se preocupa com a sua vida diante de Deus. Somente a humildade pode levar o crente e a igreja para perto de Deus e do próximo. E isso em uma posição de dependência. Enquanto que a humildade nos aproxima de Deus e do próximo, o orgulho, a arrogância, nos afasta de Deus e do próximo. Quantas vezes não são situações em que um pai vai conversar com um filho, ensinar algo para ele sobre a vida, e esse filho fala: não precisa, eu já sei de tudo. E aí
Passa um tempinho, ele vai, começa a fazer, não ouviu o pai. E o que acontece? Se dá mal. Se dá mal porque foi orgulhoso em não querer ouvir os ensinamentos do seu pai. Como disse a igreja lá em Laodiceia, não preciso de coisa alguma, sei tudo. Sejamos humildes para dependermos de Deus em nossas vidas. Seja humilde para investir nas riquezas espirituais, pois estas vão nos aproximar de Deus. Quantas vezes nós corremos atrás do destino por causa de um coração orgulhoso que nos afasta de Deus aquilo que nós vamos conquistar? Talvez você esteja se orgulhando do seu trabalho, da sua casa, do seu carro, ou de ser quem você é. Eu sou um engenheiro, eu sou um diretor financeiro, e por aí vai. Mas talvez seja exatamente isso que tem feito com que você se afaste da presença de Deus. Não se orgulhe do que você possui ou do que você é. Sabe por quê? Porque tanto a riqueza, mas também quanto a pobreza podem ser fontes de orgulho. E tudo que nos leva ao orgulho nos afasta de Deus. Porém, se formos para nos orgulharmos, que nos orgulhamos em Cristo Jesus, que é o que Paulo recomenda aos crentes que estavam na cidade de Corinto: aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Uma outra característica de uma igreja falsa é que esta igreja é uma igreja que não tem santidade. É uma igreja sem santidade. A cidade de Laodiceia, ela era bem conhecida também, porque ali na cidade de Laodiceia existia uma produção têxtil que trouxe bastante recursos, bem conhecida, porque a produção têxtil lá era feita com uma linha de lã de cor preta, de cor negra. E essa lã, esse linho, tecido que era feito com essa lã, era proveniente de rebanhos de ovelhas que eram criados ali, e esses rebanhos tinham a lã de cor preta. E quando era feita a tosquia, então o fio que saía era um fio preto. Mas, embora aquela cidade fosse conhecida por essa indústria têxtil, Jesus fala para a igreja que estava naquela cidade, que aquela cidade, ainda que estivesse naquele local que produzia roupa, era uma igreja que estava nua, que estava despida, e por estar nu mostrava sua vergonha. A ideia aí de estar nu traz justamente a ausência de santidade, estar despido. A situação da falta de santidade se intensifica ainda quando Cristo manda que aquela igreja compre vestes brancas. Não era qualquer vestes, eram vestes brancas. Por quê? Porque a veste branca era uma indicação de que aquele tecido não tinha sido maculado, de que aquele tecido não tinha sido manchado por qualquer outra cor. E aí nós vemos que Cristo faz um contraponto, pois ali, enquanto produzia um tecido negro, um tecido preto, que indicava estar contaminado pelo pecado, ele fala: vocês vão comprar roupas brancas, que indicavam então uma santidade. Quando Cristo não está presente na igreja, a igreja perde a santidade e se torna uma igreja falsa. Uma igreja onde os seus membros não vivem uma vida separada para Deus, mas que vivem de acordo com os padrões do mundo, que jaz no maligno, perde sua santidade.
O pecado e uma vida distante de Deus fazem com que a santidade deixe de existir no meio da igreja. É por isso que uma igreja tem que exercer a disciplina, para que o pecado possa ser tratado e ele não possa vigorar no seio da igreja. Porque ainda que nós amamos cada um dos membros, existe um vínculo para com o Senhor da igreja de preservar a igreja em santidade. O pecado e uma vida distante de Deus fazem com que não haja santidade no nosso viver. As águas ali do Rio Doce, ali em Minas Gerais, acho que foi em novembro, há uns 4 anos atrás, foram contaminadas pelos resíduos minerais da barragem da Samarco que rompeu ali na cidade de Mariana. E aquelas águas se tornaram impróprias e até hoje fazem estudos e a água quanto o próprio fundo do rio estão contaminados. Podemos dizer que aquele rio perdeu a sua santidade, perdeu a sua pureza. Você tem se afastado da presença de Deus? Se você se afastar da presença de Deus, isso vai te aproximar do pecado. Mas, se você se aproximar de Deus, você vai se afastar do pecado. Cuidado com o que você tem visto e com o que você tem feito. Isso pode comprometer a santidade. Uma última característica de uma igreja fake, que é uma igreja fake, que é uma igreja sem sentido espiritual. Em Laodiceia havia também uma escola de medicina bastante conhecida, porque ali era produzido um pó, conhecido como pó frígio, que era usado para fazer colírio para tratamento de visão, de cegueira. No entanto, a igreja que está em Laodiceia, que produz o pó frígio, é chamada por Cristo de uma igreja cega, que não sabia ver, que não via. Embora os médicos daquela região pudessem talvez tratar a cegueira com o pó frígio, quem poderia curar a cegueira espiritual daquela igreja era só Jesus Cristo. Por isso que ele manda aquela copa e colírio. Aquela igreja sofria de uma cegueira espiritual. É por isso que ele recomenda que eles comprassem esse colírio. Talvez a cegueira espiritual daquela igreja era porque ela não conseguia ver pelos olhos de Deus aquilo que Deus queria realizar no meio dela. Ou talvez porque ela só conseguia enxergar aquilo que os recursos que ela possuía podia fazer. Talvez a cegueira espiritual dela era resultado de que ela não conseguia enxergar o que Deus poderia fazer através dos recursos que ela possuía. Ou ainda, talvez a cegueira espiritual daquela igreja era fruto porque aquela igreja não sonhava mais e não via o que Deus podia fazer no futuro dela. Quando Cristo está do lado de fora da igreja, ela deixa de olhar pelos olhos de Cristo e torna-se uma igreja fake. Assim como a cegueira física deixa uma pessoa sem orientação, a cegueira espiritual também deixa uma igreja sem orientação, sem saber para onde ir. É por isso que o cego usa aquela vara ou o campinho, porque ele fica desorientado. Quando nós olhamos com os olhos espirituais, podemos compreender o que Deus está realizando na minha vida e por meio da minha vida, e o que Ele pode fazer no futuro com relação à minha vida. E quem provoca a cegueira espiritual é Satanás, que de alguma forma tenta tapar os nossos olhos para que nós não possamos compreender o que Deus quer realizar. Mas também podemos adquirir a cegueira espiritual por meio do pecado. O pecado nos cega.
Existe uma canção dos Vencedores por Cristo, que é Deus é real. E no estribilho ela diz assim: mas o que senti com o toque da fé, e até com os olhos da alma, eu vi. O que você tem visto pelos olhos da fé? Que a tua alma pode contemplar, mas que o teu físico não compreende. Quando nós olhamos ali para a galeria da fé, e vemos aqueles homens e aquelas mulheres, nós podemos perceber o quanto cada um deles puderam enxergar de forma espiritual pelos olhos da fé. Uma igreja fake é uma igreja, é aquela igreja que perdeu sua razão de existir. É aquela igreja que se conformou com o mundo que jaz no maligno, deixou de olhar com os olhos da fé, que perdeu a sua santidade, não depende mais de Deus. Talvez uma igreja fake tenha tudo, menos Deus, menos Cristo. O que você tem feito para que a sua igreja se torne uma igreja fake? O que você tem feito? É preciso que você entregue e deixe que Deus esteja dentro do seu coração, para que a tua igreja não se torne uma igreja. Que Deus nos abençoe, para que nós não possamos ouvir a palavra que a igreja de Laodiceia ouviu de Cristo. Cristo tinha vontade de pôr ela para fora de si. Que Deus nos abençoe.